Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de nós estarmos debruçados diante do Teu conhecimento, Senhor. Que seja conhecimento vivo, Pai, que seja despejado aqui nesta noite, Pai, nos corações, nos entendimentos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, eu arrumei aquela tradução aqui, porque estava muito ruim, tá? Eu vou me ater a esse trecho aqui para a gente fazer alguns exercícios de interpretação, tá? E para uma interpretação mais meticulosa, aquele trecho, aquela tradução, ela estava muito ruim, muito pobre, tá? Então eu peguei a tradução do inglês, que é muito mais próxima do alemão, né? Não por causa da língua somente, mas por causa da qualidade mesmo do tradutor. E eu transpus para o português aqui, para ficar mais próximo do original, tá? Então, parte daquele trecho que a gente já leu na última aula, eu vou ler aqui novamente, mas agora a gente vai ler integralmente, até o final, tá? Não, obrigado. Por enquanto não. Vamos lá. Hoje a gente vai usar a massa cinzenta de novo, tá? Como se vê, eu primeiro vou ler de uma maneira bem corredia, né? Do começo ao fim, tá? E bem contínuo. Pra gente notar, né, quanto que a gente consegue pegar na primeira leitura e quanto que a gente pega na análise posterior, tá? Como se vê, empenhamo-nos em dizer tudo quanto possa criar disposição favorável a ele, ao Hans Castorp, mas julgamo-lo sem exagero e não o apresentamos nem melhor nem pior do que era. Então, Thomas Mann está falando que, tal como Hans Castorp era, nós o estamos apresentando, sem exagero, né, nem injustiça alguma, tá? Porém, o empenho, a vontade, a intenção do autor é criar uma disposição favorável. Quer dizer que o leitor goste do Hans Castorp, porque o leitor tenha certa simpatia por ele. Esse é um dos objetivos do autor, compreende? Hans Castorp não era um gênio nem um imbecil. E a razão de evitarmos para sua qualificação o termo medíocre reside em circunstâncias o seu tanto desassociadas de sua inteligência, e até mesmo quase sem relação alguma com a sua personalidade singela. Fazemo-lo devido ao respeito que temos por seu destino, ao qual nos sentimos inclinados a atribuir certa significação supra-individual. Seu cérebro satisfazia sem fadigas desmedidas as exigências do curso científico do colégio, e fadiga, ademais, era algo ao qual ele não tinha absolutamente nenhuma inclinação, quaisquer fossem as circunstâncias ou objetivo do seu esforço. E isso se deveria menos ao medo de se prejudicar do que a não ver, positivamente, razão alguma para esforçar-se. Ou, mais precisamente, por não ver razão positiva alguma para fazê-lo. Logo, tal é um motivo, talvez, pelo qual não o podemos chamar medíocre, uma vez que ele percebia de algum modo a ausência de tal razão. O homem não vive somente sua vida pessoal como indivíduo. Consciente ou inconscientemente, participa também da vida de sua época e de seus contemporâneos. Ele pode considerar absolutamente estabelecidos e naturais os fundamentos gerais e impessoais da sua existência e permanecer tão distante quanto o bom Hans Castorp de assumir uma posição crítica em relação a eles. No entanto, é concebível que esteja, sem embargo, vagamente consciente das deficiências da sua época e que as julgue prejudiciais ao seu próprio bem-estar moral. Todos os tipos de metas pessoais, finalidades, esperanças, planos, pairam diante dos olhos do indivíduo, e é deles que este deriva o impulso para a ambição e para a realização. Mas se a vida em torno de si, se o seu próprio tempo, não obstante provido de estímulos exteriores,
carecer no seu fundo do alimento dessas aspirações, se o indivíduo no seu íntimo o sentir sem esperança, sem perspectiva, sem conserto, rebatendo apenas um silêncio oco a todas as perguntas que o homem faz de maneira consciente ou inconsciente, não obstante faz de algum modo, acerca do significado absoluto e abstrato de todos os seus esforços e atividades, então se tornará inevitável, justamente entre as naturezas mais retas, o efeito paralisador desse estado de coisas. E esse efeito será capaz de ir além do domínio do espírito e da moral e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Numa época que não fornece resposta satisfatória à eterna pergunta acerca do porquê e para qual fim, um homem capaz de realização acima e além do esperado quinhão deve estar dotado de um alinhamento moral e de uma personalidade deveras raros e de moldes heróicos, ou então de uma vitalidade excepcionalmente robusta. Hans Castorp não possuía nenhuma dessas qualidades, portanto, ele deve ser considerado medíocre, se bem que num sentido totalmente honroso. Vamos ver o que a gente consegue extrair de profundeza aqui do profundo desse trecho. Vamos lá, através de um breve exame dialético de interpretação de texto. Vamos lá. Vamos começar do começo. Como se vê, empenhamos em dizer tudo quanto possa criar disposição favorável a ele, mas julgamo-lo sem exagero e não o apresentamos nem melhor nem pior do que era. Hans Castorp não era um gênio nem um imbecil. Na última aula a gente falou sobre esse trecho, né? E a razão de evitarmos para sua qualificação o termo medíocre reside em circunstâncias do seu tanto desassociadas de sua inteligência. O que isso significa, Nick? Ele não era nenhum gênio nem um imbecil. E a razão de evitarmos para sua qualificação o termo medíocre reside em circunstâncias do seu tanto desassociadas de sua inteligência. O que isso significa em relação à inteligência dele? Que a inteligência dele era medíocre. Quer dizer, nós não o chamamos de medíocre, mas não por causa da sua inteligência. Quer dizer, a sua inteligência era medíocre. Tá? E até mesmo é a conclusão, a implicação lógica do que ele está falando, a consequência lógica do que ele está falando. E até mesmo quase sem relação alguma com a sua personalidade singela. Quer dizer, a personalidade singela dele era... e até mesmo quase sem relação alguma com a sua personalidade singela. Quer dizer, a sua personalidade singela também seria isso, de se esperar que fosse medíocre. Mas mesmo assim, né, se nós não o chamamos de medíocre, não é por causa da personalidade dele, singela. Entendeu? Fazemos-lo devido ao respeito que temos por seu destino. Quer dizer, nós não o chamamos de medíocre por respeito ao destino dele. O que isso significa? Que o destino dele... Hã? Não era o quê? Ser medíocre? O que é ser medíocre? Não era ser? Que o destino dele... Não. O que isso significa em relação ao destino dele? Como que nós podemos classificar o destino dele? Qualificar. Se fosse para você dar um adjetivo para o destino dele. Não. Não necessariamente. Não. Ele diz que nós vamos evitar chamá-lo de medíocre devido ao seu destino. O que isso logicamente significa em relação ao destino dele? Não. Não. Antes ele falou que nós vamos evitar chamá-lo de medíocre, mas não por causa da sua inteligência. Se nós o evitamos chamá-lo de medíocre, é devido ao seu destino. O que isso significa? Se você evita chamar o Hans Castorp de medíocre por causa do destino dele. O que isso significa em relação ao destino dele? Não. Em relação. Você tinha falado antes, era por conta do convívio onde ele estava. Não. Não estou perguntando agora, estou perguntando só a consequência lógica desse trecho aqui.
Não precisa de nenhuma informação que não esteja nesse trecho, tá? Ele fala assim antes. Se nós evitamos chamá-lo de medíocre, não é por causa da sua inteligência. O que isso significa? Que a inteligência dele é medíocre. Agora, se ele está falando assim, se nós não chamamos de medíocre, se nós evitamos chamá-lo de medíocre, não é por causa da sua inteligência, mas sim por causa do seu destino. O que isso significa em relação ao destino dele? Presta bem atenção. Antes a gente estava evitando chamá-lo de medíocre por quê? Antes a gente estava evitando chamá-lo de medíocre por quê? Porque nós estávamos falando da inteligência dele. Isso. Então não é por causa da inteligência dele que nós não o chamávamos de medíocre. Se nós não o chamamos de medíocre é por causa do quê? E se você não pode chamar alguém de medíocre por causa do destino dela, é porque o destino dela... Não é ser medíocre, Nick. Não, Nick. Eu não estou falando qual é o destino. Você está falando o objeto do destino dele. Por exemplo, imagine que o destino do Hans Castorp fosse ser soldado. Entendeu? Não tem nada a ver com o que o Thomas Mann está falando aqui. Ele está qualificando o destino dele. O destino dele era bom, era ruim, era excelente, era banal, era extraordinário, entendeu? Não é o objeto do destino. Entende? O objeto do destino é, digamos, você ser soldado, você ir morar na Rússia, você ir para a cadeia. Isso é o objeto do destino, entendeu? Eu estou falando da qualidade do destino. Por exemplo, você pode chamar tanto o destino de ser soldado quanto o destino de ser padre ou de ser pastor como excelentes. Não pode? Entendeu? A diferença entre a qualidade do destino e o objeto do destino? Eu estou me referindo à qualidade do destino. Como que nós podemos qualificá-lo? Entendeu? Se nós evitamos chamá-lo de medíocre por causa do seu destino. Isso significa o quê? Não necessariamente. Do ponto de vista lógico, pode ser tudo isso que você está falando. Não, mas do ponto de vista lógico, se nós temos que evitar chamá-lo de medíocre por causa do seu destino. O que isso significa em relação ao destino dele, logicamente? Não falou tudo. Não, do ponto de vista lógico. O ponto de vista lógico é a consequência lógica daquilo que ele falou antes. A consequência lógica da própria frase que eu estou enunciando para você. Nós não podemos chamá-lo de medíocre por causa do seu destino. O que isso significa em relação ao destino dele? O que isso nos diz acerca do destino dele? Nós não podemos chamar o destino dele de medíocre. Por quê? Nós não podemos chamar o Hans Castorp de medíocre devido ao seu destino. O que isso significa em relação ao destino? Que o destino... Qual que é a tua primeira reação? Hã? Chamar o destino dele de medíocre? Mas ele está falando que a gente tem que evitar chamar o Hans Castorp. Não, mas...
Isso significa, Nick, que logicamente o destino dele não é medíocre. Entendeu? Eu tinha visto ele não é medíocre. É. Você falou assim, é que o destino dele não é ser medíocre. Daí você estava falando do objeto do destino. Eu estou falando da qualidade do destino dele. Então a qualidade dele é não ser medíocre. Que significa, não. Significa que o destino dele não é medíocre. O destino não é medíocre. Você compreende? Você pode chamar o destino, por exemplo, o destino de ser transformado em rato. É bom ou ruim? O destino de se tornar um general. É bom? Então não tem diferença entre as qualidades dos destinos? É isso que eu estou falando, a qualidade do destino dele. É um destino que não é medíocre. Essa é a consequência lógica. Ele não está falando. Pode ser que seja excelente, pode ser que seja glorioso, pode ser que seja genial, mas a consequência lógica do que ele está falando. Entendeu? Logicamente, ele não falou nada mais que isso, ele só falou que não é medíocre. Ele não falou que é genial. Entendeu? Não é que você tinha que responder aqui, a resposta é essa. Não, não é? Não. Isso, o destino dele não é medíocre. Você entende a diferença entre a resposta, o destino dele não é ser medíocre, e o destino dele não é medíocre? Você não entende a diferença? Tem uma diferença gigantesca. Não, cara, é porque num você está falando do objeto do destino, Nick. Eu já te expliquei, no objeto do destino. O objeto do destino dele não é ser medíocre. Entendeu? Mas a gente não está falando do objeto concreto do destino dele. A gente não está falando qual é o destino dele. A gente está falando da qualidade do destino dele. Entendeu? Você não está falando qual é o destino. Você está qualificando o destino dele. Como não medíocre. Entendeu? Ele está falando assim, nós temos que evitar chamá-lo de medíocre devido ao seu destino. Significa que o destino dele não é medíocre, a inteligência dele era. A personalidade dele também. Mas um pouco menos medíocre. Só que o destino dele não é medíocre. Porque ele está falando, a gente tem que evitar chamá-lo de medíocre por causa do destino dele. Entendeu? Se tu falar assim, a gente não pode chamar o Daniel de feio por causa do corpo dele. Significa que meu corpo é o quê? Não, significa que o meu corpo não é feio. Essa é a consequência lógica. Entendeu? Mas é que é a consequência lógica. Consequência lógica. Por quê? Porque eu posso chamar... Espera. Eu falar assim, o corpo dele não é feio. Quer dizer que eu acho o corpo dele bonito? Não, quer dizer que não é feio. Exatamente. Se eu falo assim, eu não... Na nossa cabeça hoje parece que você está querendo dizer que é bonito, entendeu? Mas eu não estou querendo dizer... Mas eu sei, mas estou falando da consequência lógica. Você acabou de responder. Entendeu? Um corpo que não é feio, ele é necessariamente bonito? Só não é feio. Entendeu? Consequência lógica. Compreende? Isso não é medíocre. Entendeu? Você compreendeu agora? Agora sim, né? Tá. Então. Tá. Pode ir. Então, vamos continuar. Ao qual, aqui ó, tá? Só para vocês acompanharem, isso aqui ó. Ao qual, destino, nos sentimos inclinados a atribuir certa significação supraindividual, tá? Eu vou passar para o Júnior de novo esse trecho aqui, tá? Você estava na última aula? Não? Tá. Esse daqui é a aula que é o trecho que fez o cérebro do pessoal fritar, tá? Vamos lá.
Eu estou fazendo um exercício de interpretação aqui com esse trecho, tá? Inclusive eu coloquei em PDF aqui porque eu refiz a tradução porque estava ruim ali, tá? Como se vê, empenhamo-nos em dizer tudo quanto possa criar disposição favorável ao Hans Castorp, mas julgamo-lo sem exagero e não o apresentamos nem melhor nem pior do que era. Hans Castorp não era nem um gênio, nem um imbecil, e a razão de evitarmos para sua qualificação o termo medíocre reside em circunstâncias o seu tanto desassociadas de sua inteligência. O que isso significa, Júnior? Ele não era nem um gênio, nem um imbecil. Aquele que não é nem gênio, nem imbecil é o quê? Medíocre, pela lógica. Está no meio, tá? Mas ele está falando assim, vamos evitar chamá-lo de medíocre. A razão de evitarmos para sua qualificação o termo medíocre. Então por que se ele não é nem gênio nem imbecil, por que ele não é medíocre? Reside em circunstâncias o seu tanto desassociadas de sua inteligência. O que isso significa em relação à inteligência dele? Nós temos que evitar chamá-lo de medíocre. Mas por circunstâncias que não tem nada a ver, ou que são o seu tanto desassociadas, ou que não tem nada a ver com a sua inteligência. Nós não podemos chamá-lo de medíocre, mas por razões que nada tem a ver com sua inteligência. O que isso significa em relação à inteligência dele? Sim, pode ser, mas logicamente, isso é você que está falando. Agora, o que o Thomas Mann, qual que é a consequência lógica do que ele está falando aqui? Isso que pegou o pessoal na última aula, porque é uma dupla negação ele está fazendo aqui. Nós temos que evitar, não podemos chamá-lo de medíocre, mas não por causa da sua inteligência. Não podemos chamá-lo de medíocre, mas não por causa da sua inteligência. Se você não pode chamá-lo de medíocre, mas não por causa da sua inteligência, o que isso significa em relação à inteligência dele? Logicamente. Tu pode chamar burro, tu pode chamar de qualquer coisa, mas não importa. Nós não podemos chamá-lo de medíocre, mas não por causa da sua inteligência. Se tu falar assim, nós não podemos chamá-lo de medíocre por causa da sua inteligência. O que isso significa em relação à inteligência? Que a inteligência dele não é medíocre. E se tu falar, nós não podemos chamá-lo de medíocre, mas não por causa da sua inteligência. Sim, mas o que isso significa em relação à inteligência dele? Não. Se a inteligência dele fosse medíocre, ele poderia chamá-lo de medíocre, por causa da sua inteligência. Mas se a inteligência dele não fosse medíocre, ele poderia falar assim, nós não podemos chamá-lo de medíocre, mas não por causa da sua inteligência? Se tu falar assim, eu não posso chamar o Daniel eu não posso chamar o Daniel de feio, mas não por causa da cara dele. O que isso significa em relação à minha cara? Não. Eu não posso chamar o Daniel de feio, mas não por causa... Eu tenho que negar que o Daniel é feio, mas não por causa da sua cara. Isso. Agora, se eu falar assim, eu não posso chamá-lo de medíocre, mas não por causa da sua inteligência. O que isso significa? Que a inteligência dele é medíocre, isso mesmo. Isso aí, agora você pegou. É que é uma dupla negação, aí as pessoas se perdem, tá?
Reside em circunstâncias tanto desassociadas de sua inteligência. E até mesmo quase sem relação alguma com a sua personalidade singela. O que que significa em relação à sua personalidade singela? Até mesmo circunstâncias que são seu tanto desassociadas, né? Ou até mesmo quase sem relação alguma com a sua personalidade singela. Simples, isso, simples. Então nós não podemos chamá-lo, as circunstâncias, as razões pelas quais nós não podemos chamá-lo de medíocre, nada tem a ver com a sua inteligência e não tem quase relação nenhuma com a sua personalidade singela. O que que significa em relação à personalidade singela? Uma personalidade simples, ele não pode ser chamado de medíocre, porque a personalidade dele é medíocre, é mais simples, né? Logicamente, isso significa que a personalidade dele era um pouco menos medíocre do que a sua inteligência. As razões não têm relação nenhuma com a sua inteligência e quase nenhuma relação com a sua personalidade. Então quer dizer que a personalidade dele era um pouco menos medíocre do que a sua inteligência. Ele tinha um pouco mais de personalidade do que de inteligência. Entendeu? Essa é a consequência lógica. Fazemos o quê? Fazemos isso. Fazemos o quê? Não. Leia o parágrafo anterior. Isso. Chamamos ele de medíocre. A razão de evitarmos chamá-lo de medíocre é tal. Nós fazemos isso o quê? Chamá-lo de medíocre. Então nós podemos empregar o termo medíocre para sua qualificação, devido a quê? Ao respeito que temos por seu destino. Então nós evitamos chamá-lo de medíocre devido ao respeito pelo destino dele. O que isso significa em relação ao destino dele? Logicamente. Ele vai ser Todo mundo pensa no objeto daí. Entendeu? eu penso assim, fazer devido ao respeito que temos pelo seu destino, eu já me lembro que tipo, ele era filho de um aristocrata. Isso. E daí, tipo, então o destino dele ainda é continuar na alta sociedade, uma coisa assim, como burguesia. Tá. Aí você está pegando o mesmo erro que o Nicolas cometeu. Você está pegando o objeto do destino dele. Tipo assim, uma pessoa... Isso, não estou perguntando o quê? Estou perguntando a qualidade do destino dele. O destino é ruim, o destino é bom, o destino é glorioso, é mau. Entendeu? Não estou falando se ele vai ser um aristocrata, se ele vai ser um mergulhador, se ele vai ser... Não, é bom, é ruim, é excelente. A qualidade do destino dele. O Thomas Mann não tocou aqui no o quê é o destino. Ele está falando da qualidade do destino. Entenderam? Então o que isso significa logicamente em relação ao destino dele? Nós evitamos chamar o Hans Castorp de medíocre devido ao seu destino. O que isso significa em relação ao destino? Sim, mas logicamente pode ser bom. Você está percorrendo os mesmos erros que o Nick cometeu, só que mais rápido, né? O Nick demorou um pouquinho mais. Se você falar assim, nós temos que evitar chamar o Daniel de feio por causa do seu corpo. O que isso significa em relação ao meu corpo? Sim, mas o que significa que o meu corpo é bonito? Não necessariamente. Aquilo que, por exemplo, assim, mulher tal, fulana de tal não é feia. Significa que ela é bonita? Não. Então, que não dá pra chamar de feia, mas também dá pra chamar de bonito? Pode ser ou pode não ser. Mas logicamente só pode falar que não é feia. O que eu tô falando, quando tu fala assim, não posso chamar o Daniel de bonito, mas não posso chamar o Daniel de feio por causa do seu corpo. Logicamente, o que você está falando é que meu corpo não é feio. Logicamente, você não está chamando meu corpo de bonito.
Você pode até, numa intenção, estar querendo falar isso, mas logicamente o que eu posso deduzir da tua afirmação é que não é feio só. Entendeu? Então, se eu falar assim... É simples, não é? Então, se a gente falar assim, Então, nós temos que evitar chamá-lo de medíocre por causa do seu destino. Isso significa que o destino dele não é medíocre. Isso aí. Não quer dizer que o destino dele é glorioso. Não. Não é medíocre. É o que ele está falando até agora. Ele só falou isso. Ele não quis dizer outra coisa. Entendeu? Então, é por isso que muitas vezes a gente coloca palavras na boca do autor. É um dos grandes erros do brasileiro, entendeu? É porque ele não entende o que o cara está querendo dizer, não entende a lógica simples das coisas, tá? Então, fazemo-lo devido ao respeito que temos por seu destino. Isso que eu estou tornando as frases aqui mais simples. Né? Fazemo-lo devido ao respeito que temos por seu destino, tá? Ao qual nos sentimos inclinados a atribuir certa significação supraindividual. Aqui ele deu a primeira pista acerca do destino do Hans Castorp. A primeira pista acerca do porquê ele não acha o destino do Hans Castorp medíocre. Entenderam? Ao destino dele, nos sentimos inclinados a atribuir certa significação supra-individual. O que é supra-individual? Que está acima do indivíduo. Certa significação coletiva, que transcende o indivíduo. Então, o destino dele tem algo a ver com o destino da sociedade em que ele vive. Coletivo. Entenderam? Seu cérebro satisfazia sem fadigas Seu cérebro satisfazia sem fadigas desmedidas as exigências do curso científico do colégio. O que isso significa? Não. Significa... Não. Seu cérebro satisfazia as exigências. O que é satisfazer as exigências? O que é satisfazer as exigências de um curso científico no colégio? Tirar as notas para passar. As exigências. Calma, ele não quis dizer isso. Ele falou que o cérebro dele satisfazia. Satisfazia, sem fadigas desmedidas. O que é fadiga desmedida? É o cara se matar para conseguir. Então o cérebro dele tirava as notas para passar e tranquilo. Ele tirava notas medianas, satisfazia as exigências, mas também ele não fazia muito esforço. Ele podia se esforçar mais, entendeu? Sem fadigas desmedidas, sem me esforçar muito, entenderam? De boa, tá de boa. E fadiga, ademais, era algo ao qual ele não tinha absolutamente nenhuma inclinação. Ele não gostava de se afadigar. Ademais é além disso. Além disso. E fadiga, além disso, tá? Quaisquer fossem as circunstâncias ou o objetivo do seu esforço. Então, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, seja no colégio ou em qualquer lugar, ou seja por qualquer objetivo que fosse, ele não gostava de se esforçar, ele não se esforçava. E isso se deveria menos ao medo de se prejudicar do que a não ver positivamente razão alguma para esforçar-se. Se deveria menos ao medo de se prejudicar do que a não ver razão alguma para esforçar-se. Então, por que ele não se esforçava? Porque ele não via razão. Não é que ele é menos pelo medo de se prejudicar. Quer dizer, eu vou me esforçar demais, eu vou ficar estressado, eu vou ficar com insônia, eu vou ficar doente, entendeu? Quando a gente se esforça demais, tem essas consequências, não tem? Então é menos por esse medo. Então ele não tinha medo disso, tanto quanto ele tinha indiferença em relação às razões. Ele não via razões para se esforçar. Entenderam? Então ele não via positivamente razão alguma para esforçar-se. Ou, mais precisamente, por não ver razão positiva alguma para fazê-lo.
Não é que ele não via positivamente. É que ele não via razão positiva. Isso que é o mais correto falar. O que é uma razão positiva? Ou não ver, ou ver positivamente? É o mesmo, é a mesma ideia que eu transmiti para vocês antes quando eu estava falando da negação, da mera negação. Tá? Por exemplo, quando você fala assim, fulano de tal não é feio. Quando você define algo pela sua negação, entendeu? O Daniel não é feio. Significa que eu sou bonito? Não. Não definiu, Tu definiu negativamente. Então quer dizer que eu sou positivamente bonito? Não. Significa que eu sou negativamente bonito. Entenderam? Quer dizer que eu não sou feio. Agora, se você falar o Daniel é bonito, quer dizer que ele é positivamente bonito. Eu estou definindo positivamente por uma afirmação, não por uma negação. Então significa que ele é positivamente belo. É alguém que não, sem dúvida, tu olha, não, é bonito. talvez ele falava, Inconfundivelmente. vamos dizer que assim, Dani, ele não via razão por pensei na palavra certa, por não ver tipo, algo de retorno imediato, não? Se esforçar. Quase isso. E é exatamente isso. Ele não via a razão. Exatamente. Então, calma que eu tô ainda no sentido da palavra positivo. Entenderam o que é positivo? Então, definir algo negativamente não é feio. Definir algo positivamente é bonito. Entenderam? Então, ele não via razão positiva. Quer dizer que ele só via razões parciais, razões negativas, razões que eram contaminadas ou razões que eram insuficientes. Mas ele não via uma razão positiva. Não, essa é uma razão verdadeira. Entendem? Exatamente, para se esforçar. Fala, Lucas. O quê? Né? Beleza? Então, compreende o que é a razão positiva? Então não quer dizer que ele não via positivamente. Não, agora aí vai muito tempo da aula. Entenderam? Não é que ele não via positivamente. É que a razão ele não via como positiva. Pegou? Exatamente. Exatamente. Tu entende o que eu estou falando, mas não positivamente. Tu entende? É ruim estudar. Ah, você está falando da leitura, você não vê razão positivamente para ler? Na verdade, tem que justificar só. Isso, na verdade, isso denota falta de capacidade de intelectual. Se você não vê a razão da leitura, está faltando alguma coisa no teu intelecto. Pois é. Lembra aquilo que tu sentiu na última aula, que tu falou que parecia até que liberava toxina no cérebro? Tu falou isso? Isso é que a leitura faz com o cérebro. Pela primeira vez na vida, eu acho, tu exercitou o teu cérebro na última aula. Não, o Nicolas, no final da aula, cara, parece até... Ele ficou assim, abismado. Ele falou, cara, parece até que libera toxina no cérebro. Tu pensou? Gente, quando, por exemplo, cara, o esforço cerebral, intelectual é o esforço mais intenso que existe. Entendeu? Inclusive, os jogadores de xadrez, eles ficam lá 3, 4 horas jogando uma partida, eles gastam acho que 5.000 calorias. Negócio absurdo. Eles precisam de um preparo físico terrível para aguentar, senão eles não aguentam. Entendeu? Então, o nosso cérebro, ele exige muito, ele demanda, acho que 30% da nossa energia corporal é o cérebro que demanda. Entendeu? Positivamente o estudo, a leitura do estudo, né? Como? Como que você vê positivamente a leitura? A necessidade para ler, como eu vejo ela como uma necessidade positiva, A razão positiva para a leitura, para o estudo. é ficar inteligente. Hã?
É. Essa. É porque, vou te falar uma coisa muito grave, Nick. Uma coisa muito grave. O Olavo sempre falava assim. Uma das características mais peculiares da inteligência, tá? É que ela é uma das únicas qualidades humanas, ou uma das únicas, um dos únicos bens humanos, qualidade, vamos colocar, uma das únicas qualidades humanas cuja falta você menos sente quanto menos você a tem. Quanto menos você tem dinheiro, mais necessidade de dinheiro você sente. Quanto menos você tem comida, mais desejo de comida você sente, mais necessidade de comida você sente. Quanto menos mulher você tem, mais desejo de mulher você vai ter. Mulher não, não no sentido mundano, né? De satisfação sexual. Não é assim? Tudo é assim, né? Quanto menos você tem, mais você quer. Mais urgente fica para ti. A inteligência é o contrário. Quanto menos tu tem, menos necessidade tu vê de tê-la. Por quê? Porque para perceber a necessidade da inteligência, você precisa ser inteligente. Entendeu? Entendeu? Quer dizer, quanto mais burro o cara fica, menos ele percebe que é burro. Por quê? Porque ele precisa ser inteligente para perceber que ele é burro. Entenderam? Meu, isso é genial, cara. Então é exatamente o que você está falando. Se você não percebe, Nick, estou falando com muito respeito, tá? Se você não percebe a necessidade de ser inteligente, é porque tu não percebe a diferença entre a inteligência e a burrice. Para ti não está bem claro a diferença que há entre... Eu vejo a diferença entre a inteligência e a burrice como eu vejo a diferença do meu corpo para o corpo do William. Entendeu? Eu vejo nitidamente. Não, mas para dar um exemplo bem chocante, entendeu? Assim, eu vejo, parece que eu quero sempre. Se for pra eu entrar nesse mundo, eu tenho que me dar alguma coisa, entendeu? Sei lá, uma coisa material, assim. Vou conseguir conquistar alguma coisa. Mas isso daí é tipicamente brasileiro, isso daí. É o que o Lucas está falando. Exatamente. Por que eu, por exemplo, o que eu conquistei na vida até hoje, por que eu conquistei? Claro que por causa da graça de Deus, por causa das pessoas que Deus colocou no meu caminho, tudo isso. Mas, se eu não fosse capaz de ser vice-presidente de um ministério, se eu não fosse capaz de ter visão para as coisas, de fundamentar as coisas, tu acha que eu ia estar no lugar que eu estou? Não estaria. Por mais que a graça de Deus operasse através de mim. Eu ia estar em outro lugar, mas não aqui. E nós para pensar também, quanto mais a pessoa fica inteligente, mais ela percebe que ela não precisa de uma recompensa. Exatamente. Porque, isso que o Júnior falou é perfeito. Isso daí é Aristóteles todinho. No livro Ética Nicômaco, no livro Ética Nicômaco, Aristóteles fala que a sabedoria é o único bem, ou a contemplação da verdade, é o único bem que o ser humano busca por si mesmo. Ele não busca por um resultado. Toda atividade do ser humano, ela tem uma finalidade que não está nela própria. Qual que é a finalidade de você fazer academia? Porque você busca uma recompensa que não tem nada a ver com a atividade. Entendeu? A sabedoria, não. A própria busca da sabedoria é o seu próprio fim. A contemplação, o próprio caminho que você faz da contemplação. Como que você adquire a sabedoria? Contemplando a verdade. Para que você contempla a verdade? Para contemplar a verdade. Para contemplar mais e mais e mais dela sempre. Entendeu? É a única atividade humana cuja finalidade está na própria atividade. Aristóteles fala isso na Ética Nicômaca, é a conclusão. Tem gente que fala assim, eu estudo, mas porque eu não vejo algo que eu recebo agora, só algo no futuro. Só que na verdade ele não está vendo que na própria atividade que ele está fazendo, ele está recebendo alguma coisa. E por que não vê? Porque falta inteligência. Mas tá faltando inteligência. Entendeu? É que nem... Por que eu demorei 3 minutos para perceber que o Olavo era a pessoa mais inteligente do Brasil?
3 minutos eu demorei. Porque eu era muito inteligente. Entendeu? Eu já estava na mesma sintonia que ele. Minha mãe demorou uns 10 anos. Até uns 3 anos atrás, minha mãe achava o Olavo um velho, boca suja, como todo mundo achava. Entendeu? Mas daí depois que ele... É porque daí a pessoa que não tem compreensão, não tem entendimento, alcance de inteligência, ela só vê a verdade depois que o sol, assim, com os efeitos gritantes da realidade. O que são os efeitos gritantes da realidade? A fama que o Olavo adquiriu, todo mundo com cartaz Olavo tem razão, todos os políticos de direita citando o Olavo como mestre, tal, coisa assim. Tipo, tem que estar o resultado, a consequência material gritante da coisa para ela perceber. A pessoa que tem inteligência, ela percebe por dentro a coisa. Eu demorei 3 minutos. Nunca tinha visto o cara na minha vida. E nós vemos que isso é uma coisa do homem, né? Jesus teve que ir para a cruz, ser crucificado, para salvar todo mundo, escolheu sem ver que os caras veem. Ah, não, velho. Exatamente. Exatamente. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Ele fala, né? Para você crer sem ver, você precisa ter o quê? Discernimento intelectual e espiritual. O que ele está falando? Bem-aventurado aquele que tem discernimento intelectual e espiritual. Entenderam? Minha mãe precisou ver, né? A fama do Olavo e tudo mais. Entendeu? É a mesma coisa. Se eu percebi que muitas pessoas começaram a dar crédito a algumas coisas que eu falo por causa da Ana Campanholo. Por quê? Porque ela tem o prestígio de deputada, ela tem o prestígio de famosa, de fama e tudo mais. O Daniel não tem. Então as pessoas não entendem, a pessoa a qual falta entendimento, ela não julga, ela não valoriza aquilo por si, pelo valor intrínseco que aquilo que você está falando tem, mas pelo prestígio com o qual aquilo vem revestido. Cara, eu tô falando, cara, se a galera soubesse a importância de uma aula dessa, em inglês, nós tínhamos que fazer aula na Alemanha. Não, essa aula aqui eu tinha que dar na FURB, tinha que parar todas as atividades da FURB e tinha que me ouvir. Entendeu? O meu ex-líder chegou pra mim, estava sentado hoje na sala, podia ter sentado lá. Uhum. Ele falou, cara, fez 4 anos de inglês não aprendeu nada. Tudo perdido, mano. Acontece. E a gente ainda E isso porque eu não estudo 10 minutos, né? Com essa conversa aqui, eu tive uma dúvida agora sobre a leitura. Mudou o foco, cara. Por quê? Porque agora eu tô entendendo essa razão por que eu tenho que buscar inteligência. Pois é, eu sempre te falei isso. Sempre me falou isso há 4 anos, né? É. Demorou 4 anos. É. Mas Andas comigo há tanto tempo, Pedro. Mas Pedro não, Felipe, né? Felipe, ainda não viste o pai? Ainda não viu? Eu falo isso pra ti o tempo todo. Mas que bom que você tá percebendo, Nick. Que bom. Então percebem, gente? Então tá, eu vou continuar esse. Agora não tem mais tempo. Não tô falando que você não dá valor, mas eu tô falando que você não dá o valor que precisaria dar. Se você está vindo aqui ainda na aula, é porque você está obedecendo o pastor. Se você não vê a razão íntima, o valor íntimo, profundo que o conhecimento tem, você está vindo aqui por quê? Para agradar o Diogo. isso é uma dúvida que todo No fundo, é isso, Nick, é verdade. Entendeu? que aquele que está dando valor, qual que é aquele que está dando Só um pouquinho. Perdão. Isso é uma coisa que todos nós estamos fazendo, porque parar de pensar, né? O que está dando valor é aquele que está dando 15 minutos por dia, mas quem de nós está fazendo 15 minutos por dia? Mas a gente tem muita paciência. Nós temos paciência porque essa aula aqui, em parte, esse esforço aqui é para despertar isso em vocês. Entendeu? Eu sei que vocês não... Eu sei que em alguns está começando a despertar. É muito mais importante vocês terem isso desperto dentro de vocês, no coração, do que vocês aprenderem qualquer coisa. Vocês acham que eu estou ensinando algo? Que eu não estou ensinando nada para vocês. Eu só estou despertando. Eu só estou despertando vocês. Não, porque isso daqui é um grãozinho de nada. Motivação, né? Entenderam?